você estiver incomodado com sinais de envelhecimento em seu rosto, a cirurgia da face pode ser ideal para você. Tecnicamente conhecida como ritidoplastia, a cirurgia da face é um procedimento cirúrgico para melhorar sinais visíveis de envelhecimento no rosto e no pescoço. Assista agora! A cirurgia do lifting, como o nome diz em inglês, é o levantamento, ou seja, com o passar dos anos as estruturas da face vão caindo, digamos, e vão se atrofiando, né? O envelhecimento da face se caracteriza por formação de rugas, pregas julgares, pregas perioculares e também o esvaziamento da face, a absorção de gordura facial, havendo uma depressão na região da têmpora, havendo um apagamento da projeção malar. Então o lifting faz o quê? Ele levanta essas estruturas, reposiciona essas estruturas e hoje, muito em prática atualmente, junto com o lifting se faz os preenchimentos. Quais são os sintomas para pensar em fazer lifting facial? Na verdade, é o desejo de rejuvenescer, não temos um sintoma específico, né? Mas quando você começa a ter a formação do sulco nasogeniano, que é esse sulco que vai do nariz para o canto da boca, né? Aparecer as preguinhas da bolsa parotídea que cai, com a gordura cai, muitas rugas, é hora da pessoa fazer. O que acontece hoje, modernamente, é que nós estamos operando o lifting facial cada vez mais cedo e fazendo cirurgias menores. Na história da cirurgia plástica brasileira, mundial, se fazia o lifting em pessoas de muito mais idade. Hoje não, hoje as pessoas procuram amenizar o envelhecimento com pequenas intervenções, seja com pequenos liftings, com preenchimentos, para não ter um impacto social de uma pessoa que estava envelhecida e de repente aparecer muito jovem. Muitos acham que o lifting é parecido com o peeling. O peeling trata só a pele, só faz, digamos, uma descamação superficial ou profunda, dependendo do tipo de peeling que for feito, na pele, não havendo reposição das estruturas, só o embelezamento da pele em si. O que precisa saber para fazer a cirurgia? O lifting é uma cirurgia grande, uma cirurgia cuidadosa, que tem seus riscos, como toda a cirurgia tem. A primeira coisa a fazer é saber se a pessoa está com a sua saúde em dia. Isso para qualquer cirurgia plástica, não tem lógica nós colocarmos uma paciente na mesa, uma cirurgia estética, com finalidade estética, sem estar garantindo que ela está com o mínimo de riscos possíveis, né? Então esse seria o primeiro e o principal cuidado. E eu sempre digo que o grande cuidado para fazer o lifting ou qualquer cirurgia plástica é que ela seja feita com um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Com isso você diminui riscos, né? E você tem garantia de melhores resultados. Onde e como que é feito o procedimento? O lifting facial é uma cirurgia que deve ser feita em hospital, né, com toda uma infraestrutura, ou em clínicas que estejam preparadas para isso. É uma cirurgia longa, que requer cuidados pré, trans e pós-operatórios bastante rígidos, digamos assim. Qual é o tipo de anestesia que é feito? Aí vai dar preferência do cirurgião. Alguns preferem fazer com anestesia geral, a anestesia local, que é a maioria, local com sedação. Outros cirurgiões preferem fazer com anestesia geral, né? Ou então as condições de saúde da paciente determinam uma anestesia. Pode ser feita com local ou com anestesia geral. Quanto tempo leva a operação? É uma das cirurgias mais longas que nós temos, né? Dependendo do que fosse fazer dessa paciente, nós temos cirurgias que vão, digamos, de 3 a 7, 8 horas de cirurgia. Porque depende qual o objetivo. Se você vai atingir só o terço superior da face, se vai fazer terço superior, terço médio e terço inferior, se vai fazer preenchimento ou não, se vai associar a cirurgia de pálpebra ou não. Então essas coisas todas alongam a cirurgia ou encurtam a cirurgia. Mas vamos contar de 3 a 8 horas. E a recuperação, como que é? A paciente está socialmente hábil, né? Socialmente hábil de 12 a 15 dias. Lógico que esse não é o resultado final da cirurgia. A cirurgia de face é uma cirurgia que deve ser feita com suavidade, né? A pessoa deve estar pronta na rua, quando alguém encontrá-la, dizer como fulana está bem, não como fulana está esticada, né? Infelizmente nós temos um primeiro mês, um segundo mês, que nós temos um estigma da cirurgia, mas no final do terceiro mês esses estigmas já saíram, se a cirurgia foi bem conduzida e ao prazo a paciente está, digamos, totalmente com o seu resultado final. E deixa cicatriz? As cicatrizes do lifting facial são, toda cirurgia deixa cicatriz, quer dizer, existe um mito de que cirurgia plástica não deixa cicatriz. Não, a cirurgia plástica deixa a cicatriz melhor colocada possível e a melhor cicatriz possível para aquela cirurgia naquele lugar do corpo.
Então, as cicatrizes do lifting são cicatrizes muito discretas, né? Que ficam normalmente colocadas dentro da linha de cabelo, sendo na parte superior e na parte posterior, e uma cicatriz que passa na parte anterior da orelha, que é bastante inconspícua, uma cicatriz que realmente não aparece. E existe algum risco com essa cirurgia? Bom, nós temos além dos riscos normais de qualquer cirurgia, né? Nós temos diminuí-los com as pacientes com exames pré-operatórios feitos, tudo mais. Existem riscos específicos dessa cirurgia, que seria no hematoma, um sangramento pós-cirúrgico que ocorre de vez em quando, porém sem grandes consequências quando é bem tratado, né? E o risco mais extremo que nós temos na cirurgia de face seria alguma lesão de algum nervo da mímica facial, né? Ou seja, essa, mais do que todas as cirurgias, por favor, só com cirurgião plástico. E se houver alguma complicação, como são cuidadas? Aí dependendo de complicação. Se for hematoma, nós voltamos ao hospital, drenamos o hematoma, colocamos dreno, coisas, digamos, agudas, né? Se for uma complicação crônica, como uma lesão de nervo, por exemplo, a grande maioria, graças a Deus, são recuperáveis em 4, 5, 6 meses. E algumas lesões nervosas são definitivas. Mas aí se faz com fisioterapia, com eletroestimulação, acompanhamento de um neurocirurgião, quando for possível, para termos, então, o mínimo de sequela possível. A cirurgia do lifting facial, ela está relacionada à qualidade da pele e não à idade? Como assim? As duas coisas, né? A pessoa pode ter uma pele muito boa e demorar muito mais tempo para a necessidade de fazer um lifting, né? Ao invés de fazer na década de 40 com 40 anos, vai fazer com 50, 60 anos. Outras pacientes, às vezes na década de 30, já tem alguma necessidade de fazer um lifting, seja ele menor, vai fazer um lifting, pela qualidade da pele ou pelo tipo de estrutura que tem. Então existe um jogo dentro das duas coisas. Tipo de pele, né, e idade da paciente. Sendo que nós temos as peles mais finas, mais delicadas, né, no caso, se compararmos em termos de gênero, homem e mulher, as mulheres realmente respondem melhores ao lifting do que as peles de homem, né? Mas dentro da pele de homem também tem as melhores e as piores, como dentro das mulheres. Quem que pode fazer essa cirurgia? Veja, nós não delimitamos a idade mínima do paciente, nós delimitamos condições e as exigências do paciente. Quais são as exigências? É diferente eu operar uma artista que vai se expor todo dia na televisão ou no filme. Ela sempre requer uma cirurgia mais precoce para manter a sua juventude, né? Diferente de uma cirurgia que pode ser um pouco mais tarde numa senhora, numa pessoa um pouco de mais idade. Então, quem pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer dentro de suas necessidades pessoais e profissionais. Veja, a necessidade profissional é óbvia, né? A gente sabe quais são as profissões que exigem mais, jovialidade no contato com o cliente. Assim, nós temos vendedores que procuram muita gente por causa da questão de venda, que é um pouco mais de juventude, né? E a questão psicológica é mais subjetiva. Tem pacientes que com, necessidade mínimas, né, com mínimas quedas da face, se sentem muito mal e querem fazer a cirurgia, né? E isso são pessoas que você tem dois caminhos. Ou você submete a um tratamento psicológico, uma tentativa de que ela desista da cirurgia, que eu confesso para você é quase impossível. Na natureza humana é uma coisa incrível, né? Quando alguma coisa lhe incomoda, você vai até resolver esse probleminha, seja de qualquer maneira, e isso então vai muito à conduta do cirurgião. O limite ético de fazer ou não fazer a cirurgia está junto com o limite psicológico da paciente. Quais são os resultados e o que uma pessoa ela pode esperar depois de fazer o lifting facial? Primeira coisa que eu sempre alerto minhas pacientes é não esperar mágica, né? Nós não somos mágicos, nós recolocamos estruturas onde estavam, cada tipo de rosto tem um tipo de resultado. Algumas pessoas podem esperar mais, as pacientes de pele fina, que tem as projeções ósseas da face, região malar e ângulo mandibular e mento bem projetados, normalmente tem resultados melhores. Se você observar no teu dia a dia, nas revistas, os rostos mais bonitos são os que têm projeção malar e ângulo mandibular bem projetado e pele fina. Então essas pacientes vão ter uma resposta melhor à cirurgia, né? As pacientes de pele grossa, que mais gordinhas, mais redondas, melhoram, né? Mas não vamos querer voltar à juventude de nenhuma delas, na verdade, né? Eu sempre digo que a cirurgia plástica deve deixar alguém bem e não alguém operado, alguém esticado. Quanto tempo para os resultados começarem a aparecer? Nós acreditamos que em 3 meses nós temos que ter já o resultado final da cirurgia, né? Eles aparecem no pós-operatório imediato já, né? Mas estabiliza de 3 a 6 meses, estabiliza totalmente o resultado. Como saber se o paciente é um bom candidato a este procedimento?
pele fina, né? Pele fina, rosto com projeções ósseas proeminentes, um paciente que seja obediente ao cirurgião. O que eu quero dizer? Não tome sol depois da cirurgia, faça suas aplicações de fisioterapia, faça seu gelo, aquele paciente que vai obedecendo aquilo que o cirurgião vai sugerindo. O que se espera do paciente para que os melhores resultados sejam obtidos? Que ele seja um paciente totalmente submisso àquilo que o cirurgião recomenda, né? Nós temos todo um processo para a cirurgia, que é um primeiro contato, que é uma solicitação de exames, um segundo contato do paciente tira as dúvidas, um terceiro, se for necessário, um pré-operatório anestésico. A cirurgia é feita dentro dos critérios e cirurgião e paciente no pós-operatório obedecendo às normas técnicas exigidas. Diante das variações técnicas que existem para o lifting facial, é importante uma boa avaliação com o cirurgião plástico para definir a técnica mais adequada para cada caso. É importante ressaltar que os cuidados no pós-operatório, bem como a reação do organismo à cirurgia, são determinantes para o resultado final satisfatório do procedimento.